Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Diz assim: Pedro é interrogado. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me a mim mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingia a ti mesmo, e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cindirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênio de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. E perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo Pedro, pois Pedro perguntou a Jesus: e quanto a estes? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que venha, o que te importa? Soberano Deus e amado Pai, nós estamos aqui na tua casa. Deus, o Senhor sabe todas as coisas e a tua misericórdia dura para sempre. Por isso, ó Deus, nós te damos graça por ter nos escolhido. Pai Santo e amado, que as nossas escolhas sejam em ti, já que tu nos escolheu. Nessa noite, dá-nos um coração ensinável, um coração receptível, um coração disposto a receber essa palavra, honrar essa palavra e obedecer essa palavra, para que nós, guiados pelo Espírito Santo, vivendo no caminho que é Jesus Cristo, cheguemos à glória final para estar contigo no céu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir, é para Ele. A honra é dele. Tudo é para Ele. Amém? Então, Jesus, quando a pessoa sabe que ele tem pouco tempo de vida, ele quer sair, ele quer distrair, ele quer viver tudo que ele não viveu até agora. Mas aqui Jesus, quando ele viu que ele estava perto de partir da terra, ele investiu mais tempo naqueles que ele deixaria de vir. Mas esse não é o ponto alto daquilo que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para falar do amor. E muitas vezes nós não acreditamos que Deus nos pergunta se nós o amamos. Porque às vezes nós estamos tão distraídos. E Ele pergunta para você nessa noite: você me ama? E aqui quando Ele disse: apacenta minhas ovelhas, ou Ele disse: apacenta os meus cordeiros, Ele diz assim: obedece a minha palavra. Aleluia.
Quando ele diz, obedece a minha palavra. Então ele pergunta todo dia para nós se nós o amamos. Mas como que nós respondemos um sim para Deus, se muitas vezes nós estamos distraídos e nem sabemos que o amamos? Porque quando a gente quer, e a gente ama a pessoa, e a gente quer demonstrar esse amor, a gente demonstra através da atitude que a pessoa mais gosta. E a atitude que Deus mais gosta para revelar que nós o amamos é a obediência. É cumprir com aquilo que Deus nos chamou e é viver por aquilo que Deus nos propôs. Mas às vezes Deus fala com você, tu me amas, e você não está percebendo. Porque por causa da ciência multiplicar e o dinheiro ser mais fácil de ser conquistado, as pessoas esfriam no amor. Porque quando estamos saciados no nosso ventre, nós esquecemos que tudo vem dele, que a honra é dele e a glória é dele. Aleluia! E quando a pessoa tem dinheiro, ele acha, não são todos, gente, eu estou falando aqui pelo que Deus mandou falar, acha que é o dono das pessoas e quer direcionar um rumo para as pessoas. E a pessoa tem medo de o dinheiro acabar e ele ficar sem o dinheiro. Mas nós podemos ficar sem dinheiro, que eu já fiquei muitas vezes. Nós podemos ficar sem nada, só não podemos ficar sem Jesus. Porque ele disse, segue-me. E seguir Jesus é obedecê-lo, é fazer a vontade dele. Então, nessa noite ele nos diz que nós precisamos segui-lo. Que nós precisamos cingir nós mesmos enquanto podemos. Hoje eu fui cingida aqui, simbolicamente, com o cinto da verdade. E ninguém nem sabia dessa palavra. E eu não sabia da homenagem. Quando foi colocada em mim essa armadura, que está aqui primeiro, o cinto da verdade, nós temos que nos cingir com o cinto da verdade. Hoje nós não precisamos que alguém nos cinja. Nós podemos buscar a Deus com toda liberdade, porque nós estamos num país livre. Nós estamos no Canaã de Deus, na terra que Deus preparou para nós, que manda leite e mel. Aqui tem todo tipo de fruta quase. Aqui tem todo tipo daquilo que nós precisamos. Então, nós temos que nos cingir com a couraça da justiça. Justiça quer dizer abrir os nossos olhos e saber o que estamos plantando. Que cada um colhe o que plantou. Ninguém é coitado aqui, todo mundo aqui é filho amado do Senhor, escolhido para estar aqui nessa noite, para receber essa palavra, porque tudo é para Ele. Nós somos dele. E a justiça dele tem que estar em nós. Nós temos fome e sede de justiça. Mas a justiça é nós saber que cada um colhe o que plantou. Então nós temos que semear a verdade. Porque nós estamos cingidos com o cinto da verdade. Não sei se você sabe, de primeiro para a gente semear a semente de capim, a gente amarrava o saco de semente na cintura. Então, para nós semear a verdade, nós temos que estar com a bagagem da verdade. Nós estamos dentro da verdade, que é a palavra. Nós temos que ter dado a verdade, que é a nossa atitude. E semear a justiça, que vem nos proteger, a nossa mente, o nosso coração. A couraça da justiça nos protege. E quando diz aqui, os sacerdotes usavam peitoral com as 12 pedras. E a justiça de Deus, nós temos que ter esse peitoral. E nós temos que ter justiça. Justiça de Deus é eu julgar a mim mesmo. Eu saber que tudo é proveniente das minhas escolhas. E se eu amo a Deus, se eu amo a Deus. E hoje, às vezes, nós estávamos comentando sobre isso aqui. E uma pessoa falou comigo assim, mas a Bíblia diz que é para mim amar o meu irmão, que eu estou vendo, senão eu não amo Deus, que eu não estou vendo. Mas se eu não amar a Deus, que é em primeiro lugar,
eu não vou ter amor para amar meu irmão, foi a minha resposta. E nós precisamos aprender dessa palavra. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu não terei amor para semear. Eu não terei justiça para semear. Eu não terei. Então a gente precisa aprender a ter o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Obediência. Nós vamos ser salvos. E somos salvos todo dia por Jesus Cristo que morreu lá no nosso lugar. Então nós não temos que pôr nada em primeiro lugar, a não ser aquilo que nos leva à salvação. E quando nós estamos com o capacete da salvação, nenhum dardo inflamado do maligno chegará à nossa mente. Porque quando a seta vier, você está preparado com a palavra. A seta veio, mas Jesus... Glória a Deus. Mas na palavra de Deus diz que nós temos que defender pela fé com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Mas nós temos que estar calçados com o evangelho da paz. Se nós não quiser paz para vencer a guerra contra os nossos inimigos espirituais, nós não vamos conseguir. Quando nós queremos fazer justiça pela nossa própria mão, quando nós falamos que não aceitamos a vontade de Deus, porque aquilo não está de acordo e alinhado com a nossa vontade, quando nós achamos que nós estamos sendo injustiçados, nós estamos sem a armadura de Deus. Porque a armadura de Deus é um completo. Amém? Glória a Deus. E pela fé, nós vamos defender aquilo que estamos almejando. Nós vamos defender que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Nós vamos defender a nossa vida. Pela fé nós vamos defender o céu. Porque o céu só vai estar em nós se nós defendermos do maligno. E tudo isso está na palavra. Mas se eu não tiver amor, nada vale. Porque tudo começa no amor. Quando ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas tudo que nós fizermos para servir a Deus e servir ao próximo tem que ser por amor. Glória a Deus, Jesus. Tem que ser por amor antes mesmo de começar a homenagem. Eu estava aqui chorando porque eu senti a presença de Deus e eu falei com Deus e Ele estava falando no meu coração. Como nós somos privilegiados. Como nós somos privilegiados por ser escolhidos para estar na presença de Deus nesta noite. Nós somos privilegiados como escolhidos de Deus para ouvir essa palavra. E Deus nos pergunta: tu me amas? Aleluia, Jesus. E nós temos que servir com amor, não com murmuração, não por obrigação, não por troca, mas por amor. Porque a palavra de Deus diz lá, que Paulo diz: sem amor na vale, é como um sino que tira, como um metal que soa. O amor não ensoberbece, o amor não é ciumento, o amor não é vaidoso, o amor não se exaspera, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. E quando a gente espera em Deus, Ele revela esse amor. Porque a presença dele é o que importa. Tanta coisa o povo procura no mundo, mas a presença dele é o que importa. A presença dele nos supre. A presença dele é tudo. Não é o filho, não é o marido, não é a esposa, não é o irmão, não é o pai, não é a mãe, não é o dinheiro, não é os bens materiais, mas o que supre tudo na nossa vida é a presença dele. A presença dele é na nossa vida. Xerecalabaço. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença.
Obrigado, Senhor, nós te damos graça e glória, porque tu está aqui, ó Pai. A tua presença é real. Aleluia. Então, quando aqui Pedro pergunta ao Senhor: Senhor, quem é o traidor? Aí Jesus disse assim, quando Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Isso mexeu com o meu coração, porque muitas vezes nós julgamos. Gente, julgamento é uma coisa, revelação é outra, profecia é outra, e julgamento é outra, tá? Bem definido. Nós não podemos julgar. Nós podemos ensinar, aconselhar, nós podemos defender e semear a justiça. Porque a justiça de Deus é o querer que você vá para o céu. Quando eu semeio a justiça na tua vida, é falar com você, e do jeito que você está não está bom. Você precisa resolver sua vida para Deus te mudar no nível superior. Para Deus te dar um patamar em que você vai pecar menos. Em que você vai amar mais. E isso só depende do amor dele e da presença dele em nossa vida. Não depende de nós, porque nós somos dele. Nós não somos dono de nada nem de ninguém. Se eu quero que ele fique, que te importas? Parece até uma palavra dura, né? Meia grossa, né? Mas é para mostrar para nós que se ele quer fazer alguma coisa na vida de alguém, o que nos importa? O que te importa se ele quer fazer? Mas se ele não quiser fazer também, o que te importa? Às vezes a pessoa fica preocupada com um parente, querendo salvar o parente, querendo salvar o ente querido, querendo que o ente querido não adoece, querendo que o ente querido prospere. Isso é normal e natural. Mas sofrer não. Se Deus não quis dar, o que te importa? Se Deus não quis curar, o que te importa? Se ele fizer é Deus, se não fizer é Deus. Justiça de Deus, e nós precisamos entender essa palavra. E ele diz: tu me amas? E quando você ama a Deus, você não fala isso. Quando você ama a Deus, você não sente injustiçado. Você sente constrangido pelo amor dele. Porque ele dá muito mais do que merecemos. Muito mais do que sonhamos. Muito mais que realizamos. Não é a presença de nada que nos preenche. É a presença de Deus que nos preenche. Nos sustenta. Nos orienta. Porque tudo é para Ele. Toda honra, toda glória é para Ele. Se eu quero que Ele fique até que eu venha, o que te importa? Porque Pedro achou que ele ia morrer, que esse discípulo ia morrer. Então, todo mundo acha que a sentença de morte é para o outro, não é para nós. Mas quando uma pessoa está errada, nós estamos falando que ele é coitadinho. E quando nós falamos que o erro é um coitado, quem está errando não é um coitado, não. É uma escolha. E ele precisa consertar. E se ele não consertar, nós somos cúmplices. E quando somos cúmplices, somos réus. Então nós precisamos dizer, quando Deus perguntar, a gente tem que responder para Deus. Quando Deus falar assim: tu me amas? Eu tenho que responder com o coração, com a alma, com a obediência, com as minhas atitudes. Aleluia. E Deus pergunta: tu me amas? Porque às vezes nós estamos preocupados. Deus. E nós só vamos receber algo mais quando Deus vê que você está amando Ele. Aleluia. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Uma conversão, uma cura,
alguma coisa que você precisa, um entendimento, uma graça, uma armadura nova, quando você provar que o ama. E ele vai te perguntar várias vezes: tu me amas? Porque ele não vai te dar nada antes dele ter certeza que você o ama. Porque para ele o que importa é nós dar glória para ele. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos dar glória para ele. Tudo que ele faz, tudo que eu faço, tudo que todos fazem, tudo que acontece tem que ser para a glória dele. Porque a palavra de Deus diz que até o dia mau é ele que prepara. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos querer isso. A presença dele que importa. Porque quando estamos na presença dele e nós damos a glória para ele, ele vai dar. Ele só deu a Pedro o ministério quando Deus falou. Quando Pedro falou pela terceira vez: tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Então quando eu digo para Deus: tu pode todas as coisas, tu fazes todas as coisas, é porque eu amo e confio nele para que ele faça. Então nessa noite, que você possa responder a Deus com as suas atitudes, não com palavras, mas com o coração, que você ama a Deus. E Deus vai te dar muitas e muitas coisas, inclusive o entendimento. Eita glória. Como eu dia eu preguei, você precisa de colírio, você precisa de vestes brancas, você precisa de ouro. Então, que ele te dê colírio, que ele te dê veste branca, que ele te dê ouro, para que você possa romper. Fique de pé que nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Responde para ele no coração, não de boca para fora, com atitude. Amor não é uma palavra, amor é atitude. E o amor nosso tem que ser primeiro para mim. Amém? Soberano Deus e Pai, nessa noite eu apresento essa igreja, eu apresento cada vida, eu apresento cada um que vai assistir essa live. Que o Senhor nos encha do amor, ensina-nos a amar, que nós possamos valorizar a Tua presença, esse amor que o Senhor tem por nós, revelando esse amor ao mundo, para que o mundo seja armado contra as ciladas do inimigo, que tenha armadura para lutar contra as trevas da morte. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graça, nós te damos honra, nós te adoramos, nós te bendizemos. Santo é o Senhor, de honra, de glória e de louvor. Pai santo e amado, nos envolva no teu amor, nos dá graça e nos dá direção. Seja Deus, para nós, aquele que vai nos ensinar todos os dias a amar. Nós somos tão dependentes do Senhor, e a tua presença é o que importa. Por isso nos dá estar conosco. Cura, nos liberta, nos livra de todo mal, mas nos livra das trevas, da sombra da morte, para que nós possamos glorificar o teu nome, pela obediência, pela graça, pela tua palavra, pela verdade, pela fé, pela esperança, pelo amor. E que nós venhamos revelar o amor quando tu nos perguntar. Nós estaremos com o coração aberto para dizer: tu sabe que nós te amamos. Graça te damos pelo teu infinito amor, pela tua bondade. Glória e honra, poder, seja para ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja que é unida em todas as áreas, extensivo a todos aqueles que vão escutar essa live. Na autoridade do nome de Jesus, com toda a sorte de bênçãos celestiais. Abraço, Espírito Santo. Leve ele para casa. Tenha dias abençoados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.